Gente, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje nesse calorzinho, né? Graças a Deus o calor veio aí para dizer um oi, mas eu ouvi dizer que ele está só de férias e férias curtas, né? Na semana que vem o frio já volta novamente, né? Ô Jesus! Mas diz que depois o calor volta e fica uma boa temporada aí para aquecer o nosso coração. E falar em aquecer o coração, nada melhor para aquecer o nosso coração do que a palavra de Deus. Por isso eu queria pedir para você que trouxe sua Bíblia, abrir sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Colossenses é um livro bem pequenininho, um livro tão bonito, você encontra muita praticidade nesse texto, mas eu escolhi um texto que ele na verdade é prático, mas não é tão prático assim. Ele é um texto que nos ajuda a nos focar ou pensar mais, para na sequência transformar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa subjetividade em algo extremamente prático. Então, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mas pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que texto lindo! E nós vamos pensar no seguinte tema: você pode ter esperança. Ao olhar para esse texto, nós vamos resgatar esse sentimento que por vezes tem sumido da nossa mente, tem desaparecido da nossa vida, tem sido, parece até uma palavra que até é desconhecida por muitos, mas não por aqueles que estão em Cristo. O texto vai nos afirmar que se alguém está em Cristo, olha que coisa mais maravilhosa, nós, eu e você que estamos aqui, estamos em Cristo, e nós viemos a esse lugar para adorá-lo. Nós estamos aqui não para ouvir um louvor, para receber algo, mas para oferecer. A adoração é oferecer algo a Deus, a adoração é entregar ao Senhor, a adoração é se render aos pés de Jesus, a adoração é olhar para o alto e olhar para dentro de si mesmo e saber a grande necessidade que nós temos na nossa alma de exaltar o precioso nome de Jesus nosso Senhor. Adorar não é simplesmente cantar ou tocar um instrumento, não é abrir a Bíblia ou fazer língua de sinais, não. Adorar é se conectar intimamente com o Pai, independente do que você está fazendo agora. Então aí em casa, você que está aí, sentado talvez, ou ouvindo, de repente na frente da TV, você que está aí no nosso centro de recuperação na Cristolândia, você que está aí no Ceifar assistindo, independente de como você está agora, você pode adorar a Deus. O Senhor busca verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Mas para isso, nós precisamos lembrar onde está a nossa esperança. Então eu vim hoje à noite te dizer que você pode ter esperança, que nós podemos ter esperança. Bem, o texto nos dá alguns sinais, que precisam ser uns sinais que nos apontam esse caminho que precisamos seguir para encher o nosso coração, a nossa vida de tão grande esperança. O versículo 1 nos diz assim: portanto,
Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Você pode ter esperança, porque você foi ressuscitado com Cristo. Você pode ter esperança, porque você foi ressuscitado com Cristo. Já parou para pensar na dimensão do milagre que você experimentou? Que nós experimentamos? Parece até uma afirmação estranha essa, mas é a mais pura verdade. Eu e você estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas transgressões, mas uma vez que encontramos Jesus, nós fomos ressuscitados em Cristo. Mas é importante todos os dias morrer um pouquinho mais. Olha que coisa estranha, né? Você foi ressuscitado, mas é importante todos os dias você morrer um pouquinho mais. Morrer um pouquinho todos os dias para os vícios que te separam de Deus. Morrer um pouquinho todos os dias para as palavras de maldição que saem dos teus lábios. Morrer um pouquinho todos os dias para aquilo que você tem convicção que está te distanciando do reino dos céus. Morrer um pouquinho todos os dias para as paixões da carne. Morrer um pouquinho todos os dias para quem você é. E permitir que Jesus se torne em você. Gálatas 2:20 nos diz que não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. 2 Coríntios capítulo 5 vai também afirmar que nós somos uma nova criação, uma nova pessoa, uma pessoa completamente diferente do que nós éramos antes, porque nós estamos em Cristo. Romanos capítulo 12 também nos lembra que a nossa mente precisa ser transformada pela mentalidade de Cristo. Sabe aqueles pensamentos que inundavam o teu ser e te faziam, eu diria que catastrofizar tudo. Tudo vira uma catástrofe. Vem uma notícia, um tanto quanto negativa, você pega aquela notícia e transforma aquilo em algo completamente destrutivo para você. Os teus sonhos saem correndo pelas tuas mãos, você nem os tem mais. Os objetivos de vida, o sentido começa a se esvair e você olha para um lado e para o outro e pensa: nossa, olha só a dimensão, a vida que eu estou vivendo, terrível, e vai ficar pior. Mas quando isso acontece? Quando nós maximizamos os problemas e minimizamos a palavra de Deus, sem dúvida alguma, os problemas vão se tornar gigantescos e a palavra de Deus vai ser a cada dia menos ouvida por você. Você vai ouvir de tudo, menos as promessas de Deus. Você vai ouvir de tudo, menos as afirmações do Senhor de quem você é em Jesus. Então você pode sim ter esperança, porque você foi ressuscitado com Cristo. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Ou você não lembra quem você era antes de Cristo? Eu lembro. O tipo de lixo ambulante que eu era sem Cristo. Eu lembro o tipo de pensamento que passava na minha mente sem Cristo. Eu lembro o tipo de intenção, o tipo de inclinação, o tipo de vontade que passava na minha mente sem Cristo. E de vez em quando esses pensamentos tentam me tomar novamente, e aí, como por um milagre, eu lembro de um versículo, eu lembro de um louvor,
Eu lembro de alguém que intercedeu ou que intercede por mim. Eu lembro do Senhor trabalhando na minha vida e através da minha vida para abençoar a vida de outras pessoas. Eu lembro que eu morri e estou ressuscitado com Cristo. Mas não é só isso. Você pode ter esperança também. Quando nós olhamos para essa verdade, nós lembramos do grande desafio que nós temos de morrer um pouquinho todos os dias. Você tem morrido um pouquinho todos os dias? Ou você é a mesma pessoa que você era ontem? Com os mesmos desejos, com a mesma mentalidade, com a mesma inclinação pelo mal? Você pode ter esperança se você foi ressuscitado com Cristo. O versículo 2 também nos diz: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Você foi ressuscitado com Cristo, você tem saudade do céu. Não porque você já foi lá, mas porque o Senhor veio de lá e implantou esse desejo de estar no céu com Ele, no seu coração, na sua mente. Então você não é tomado por assombros de notícias terríveis, e de repente você se destrói por causa dessas notícias. Você não é tomado como que por um assalto, por informações destrutivas. Nós temos essa tendência terrível, né? De pensar nas coisas da terra, nas coisas visíveis. E temos a tendência terrível também de olhar sempre as coisas difíceis, problemáticas, que nos tiram a alegria. Talvez num instinto de autodefesa, de autoproteção, nós fazemos isso constantemente. Mas eu queria te dizer que você pode ter esperança, porque você foi ressuscitado com Cristo. Mas você pode ter esperança também, quando você elevar o teu pensamento mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto. Pensar nas coisas do alto. E olha que bonito isso aqui. Ele diz para pensar nas coisas do alto. Com certeza o Senhor sabe que a nossa mente é o campo mais fértil que existe na face da terra. Toda semente que você plantar na sua mente vai crescer. Se é semente de medo, o medo vai crescer. Se é semente de ansiedade, a ansiedade vai crescer. Se é semente de angústia, a angústia vai te tomar. Se é semente de desespero, o desespero vai ser o teu guia. Por outro lado, se é semente de esperança, se você eleva o teu pensamento ao céu e planta na sua mente uma semente de esperança, o seu coração vai estar conectado com o céu, e você vai ver situações acontecerem ao seu redor e falar: opa, pera lá, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu tenho esperança no meu coração. Eu não vou plantar desespero, eu não vou plantar angústia, eu não vou plantar essas coisas que vão me assaltar a alegria de desfrutar as coisas do céu. Pensar nas coisas do alto é, de certa forma, buscar as coisas como Deus vê. Ter a mentalidade de Cristo, se conectar com Cristo e aprender a lidar com as coisas da forma que Cristo lidou. Mas isso é muito difícil, fala a verdade. É muito difícil
quando alguém da nossa família está enfermo. É muito difícil quando nós perdemos alguém. É muito difícil quando as pessoas que deveriam te proteger te machucam. É muito difícil quando você tenta investir num relacionamento e esse relacionamento parece que não vai para frente. É muito difícil quando você sonha e esses sonhos não tomam forma. Parece que você não sai do lugar. É muito difícil quando você tenta compreender as coisas, mas você também não compreende. É muito difícil. Mas quando nós lembramos que não somos mais que vivemos e que a nossa vida está nas mãos de Deus, que não cai um fio de cabelo, pelo menos daqueles que têm cabelo, né, Manuel? Da cabeça de alguém sem a permissão de Deus. Uma folha de uma árvore não cai sem a permissão de Deus. O Senhor cuida dos pássaros, alimentando-os, dos lírios do campo, dando a eles beleza. Será que Ele não está trabalhando na minha e na sua vida? É claro que está. Então por que nós não conseguimos perceber isso? Talvez seja porque o nosso olhar esteja muito focado nas coisas visíveis e não no sobrenatural. Talvez porque o nosso olhar esteja muito focado nas coisas palpáveis e não nas espirituais. Mas você pode ter esperança quando você olhar para o alto, olhar ao redor e começar a perceber o mundo do jeito que Jesus percebe, e começar a perceber o mundo do jeito que Deus está percebendo. A tua dor vai fazer sentido. A dor das pessoas que você conhece vai fazer sentido. As lutas que você vive, o que você viveu, o que você viverá, vão fazer sentido. E vão se transformar em grandes lições, para que você morra um pouquinho mais. Você pode ter esperança porque você foi ressuscitado com Cristo. Você pode ter esperança ao olhar para o céu. Mas você tem se focado em quê? Ou em quem? Seu coração está nas coisas do reino de Deus? Ou nas coisas do seu próprio reino? Fala a verdade, às vezes nós fazemos as coisas achando que aquilo que nós estamos fazendo ou liderando é o nosso próprio reino. Eu lembro a primeira crise que eu tive, quando alguns surdos saíram dessa igreja e foram para uma outra igreja. Eu fui para casa chateado, fui para casa triste. E aí depois essa mesma crise, quando alguns cadeirantes saíram daqui, e essa vez eu já não tive sozinho, o pastor Cleverson teve comigo, saíram dessa igreja e foram para outra igreja. Eu fiquei chateado, fiquei entristecido. Aí eu acordei cedo, comecei a orar, e do nada eu comecei a lembrar disso. E aí, de uma forma suave, serena, tranquila e milagrosa, eu senti a voz de Deus no fundo do meu coração, dizendo: ei rapaz, quem você pensa que é? Esses surdos não são tuas ovelhas, são minhas ovelhas. Esses cadeirantes não são tuas ovelhas, são minhas ovelhas. Eu quis que eles fossem para outros lugares, para ampliarem essa visão. Não é só essa igreja que tem que ter visão de inclusão, não. A igreja que ele está lá agora,
vai ter que ter também, porque ele está lá agora. Aí eu fiquei me perguntando, não é melhor então começar a mandar um monte de gente para outras igrejas aí? Não, porque o reino não é meu, quem manda é o Senhor. Assim como Ele traz, Ele leva, o que Ele faz, sempre vai glorificar o nome dEle. Mesmo quando nós perdemos, Ele vai glorificar o nome dEle. Mas você está focado em quê ou em quem? O versículo 3 ainda vai nos dizer: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você pode ter esperança porque você foi ressuscitado com Cristo. Você pode ter esperança porque você pode pensar nas coisas do alto que Deus vai te revelando dia após dia. Mas você pode ter esperança também porque a sua vida está em Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa incrível. A sua vida está nas mãos de Deus. Se você se olhar no espelho, você vai ver o tipo de gente que você é. Eu me olho no espelho, eu vejo o tipo de gente que eu sou. Eu sou reclamão, eu sou briguento, eu não faço o que deveria fazer, o que eu deveria, às vezes eu deixo de fazer, fico enrolando, eu perco a paciência muito fácil, difícil, esqueço, mudo de opinião a cada segundo, muito difícil, mas a minha vida está guardada em Cristo, a sua vida está guardada em Cristo. Então eu e vocês, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança, não somente porque fomos ressuscitados em Cristo. Não é só por isso. Não somente porque nós podemos olhar para o céu e encher o nosso coração de alegria, por saber que o Senhor está preparando morada para nós, mas ter esperança também porque nós estamos sendo guardados em Cristo. Todas as vezes que você nem viu, mas o Senhor te protegeu. Romanos capítulo 8 vai nos dizer que nós enfrentamos a morte todos os dias. Você nem viu, mas hoje mesmo o Senhor te livrou da morte. Você nem viu a quantidade de vezes que era para você ter esquecido de algumas coisas, ter vivido algumas coisas terríveis, mas o Senhor te livrou desses caminhos tortuosos, desse sofrimento que causa grande dor, porque a sua vida está guardada em Cristo Jesus. Então nós podemos ter esperança porque nós ressuscitamos em Cristo. Nós podemos ter esperança porque temos livre acesso ao céu. Mas nós podemos ter esperança também porque a nossa vida está em Cristo Jesus. Mas sabe, talvez alguém entrou nessa noite aqui sem esperança, angustiado, entristecido, sem sentido, objetivo na vida. Talvez alguém ligou o seu aparelho, seja celular, computador, com essa mesma sensação de vazio e tristeza no seu coração. Mas eu queria dizer para você que essas promessas reveladas na palavra de Deus também são para você.
Você pode, hoje, morrer e ressuscitar em Cristo, para uma nova vida. Uma vida baseada no modelo de Cristo Jesus. E a partir daí, ter uma experiência com o sobrenatural, com o céu. O Senhor se revelando a você através da sua palavra, ou mesmo através de eventos sobrenaturais. Mas eu acredito que não existe nada mais sobrenatural do que isso aqui. Você abre a Bíblia e Deus fala com você. Você abre a palavra de Deus e você vai compreender a doce, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você também pode ser guardado em Cristo. Para isso você precisa entregar completamente a sua vida ao Senhor Jesus. Eu vou te desafiar, você que está aí do outro lado, a entrar no site aqui da nossa igreja, pibcuritiba.org.br/Jesus. Tem um pequeno formulário que você vai preencher e nós, aqui desse lado, vamos entender que você deseja, que você quer ter uma nova vida em Jesus. Que você deseja, que você quer ter acesso às coisas do alto, às coisas do céu. Que você deseja, que você quer ter a sua vida guardada em Cristo Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está aqui também hoje. Que ao olhar para essa palavra, de repente se confrontou com uma realidade que faz parte da sua vida. Você tem esquecido que você pode ter esperança, porque você já morreu e ressuscitou em Cristo Jesus. Você talvez esqueceu que você pode ter acesso, ou livre acesso ao céu. Talvez por ter esquecido disso, você está meio desesperado, meio angustiado, meio ansioso, meio amedrontado com as coisas que você está vivendo e enfrentando nesses dias. Mas hoje eu queria orar por você também que quer ser guardado por Cristo. O Senhor estendendo a sua mão de graça, poder e misericórdia, te abençoando e te livrando de todo perigo, de todo mal. Se você é essa pessoa, se coloca de pé onde você está. Nós vamos orar juntos por esses 3 motivos. Para que você seja inundado por essas verdades que estão na palavra de Deus. E essas verdades, ao te inundarem, transbordem ao ponto de você oferecer esperança para outras pessoas. Eu diria que nós podemos fazer isso através de tantas coisas. Hoje eu dei 2 oportunidades para você fazer isso. Pastor Leandro também deu uma oportunidade para você fazer isso. Fazer parte do nosso grupo de intercessores aqui. De repente ficar no teu lugar mesmo, mas orando pelas pessoas que estão ouvindo a mensagem, seja aqui, seja na internet. De repente você quer ajudar na nossa ornamentação aqui que parou, as meninas tiveram que sair por causa de uma célula, que elas assumiram a liderança e nós ficamos nesse vazio gigantesco aqui nesse palco. De repente você pode ajudar somando nisso, levando esperança para outros através de algo tão simples. Ou talvez você queira ajudar a fazer manutenção de cadeira de rodas. A gente tem entregue toda quinta-feira cadeira de rodas aqui na igreja, mas estamos na iminência de começar um projeto gigantesco, abrindo um centro de referência para ajudar pessoas com deficiência. Mas nós precisamos de voluntários para ajudar a consertar, a fazer pequenas manutenções em cadeira de rodas. De repente você é essa pessoa que quer fazer isso. Você sabe apertar um parafuso numa bicicleta? Então é você mesmo. Eu sei que tem gente que sabe apertar parafuso até em moto, em carro. Vou até dar uma olhada assim de relance. Mas quem é que quer levar a esperança? Porque o Senhor nos encheu de esperança enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas existe uma porção de gente ainda hoje mortas sem esperança e sem vida,
vivendo nas trevas. Deus quer usar você para iluminá-las. Vamos pedir ao Senhor que faça isso nas nossas vidas. Estende a tua mão para o alto e nós vamos clamar ao Senhor pedindo para que Ele unja as nossas mãos, os nossos dons e talentos para a glória do nome dEle. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Ela nos traz à memória que nós podemos ter esperança, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas transgressões, mas recebemos vida e vida abundante em Jesus. Te louvamos, Jesus, te louvamos, Senhor. Mas através de Jesus também nós temos livre acesso ao céu. E podemos pensar como Jesus pensou, podemos fazer o que Jesus fez, podemos orar como Jesus orou, podemos cantar como Jesus cantou, podemos servir como Jesus serviu. Mas nos ajuda, Pai, a sermos instrumentos nas Tuas mãos para levar esperança a outros que estão desesperados, envoltos no medo, desesperados, sem saber que existe esse caminho, essa verdade e essa vida que é Jesus. Mas, Pai, nós temos esperança porque a nossa vida está em Ti. E algumas pessoas agora estão colocando as vidas deles em Ti, nas Tuas mãos. Por isso recebe essas vidas, abençoa essas vidas, salva, livra-os de todo mal, arranca-os, Pai, das garras de Satanás e traz para o céu. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, para levar esperança àqueles que estão vivendo sem ela, iluminando essas vidas e trazendo aqueles que estão mortos sem Jesus a uma experiência de vida plena, abundante, que é o que Ele nos oferece, em nome de Jesus.